Como os investigadores reconstroem a história do acidente? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pois é, pessoal. Então, se você está acompanhando essa série sobre investigação aeronáutica, você já viu a cena do acidente, já viu a coleta de dados. Agora nós temos uma montanha de informações espalhadas e o que é feito com essa informação, como isso é filtrado, como a gente chega a contar a história do acidente. Estou aqui com o Brigadeiro Moreno, chefe do CENIPA. É uma honra estar aqui do seu lado, de um trabalho que eu aprecio tanto. Prazer é todo meu, Lito. E eu quero agora entender um pouco como que é feito esse trabalho, assim, com esse monte de informação para chegar lá no final um relatório. Perfeito. Lito, é importante lembrar que o acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade. E nós temos, como CENIPA, uma grande responsabilidade com a sociedade no evento do acidente aeronáutico. É importante também lembrar que nós sentimos um profundo respeito no trabalho de investigação a todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse catastrófico evento. E o nosso grande objetivo é que todas as lições aprendidas e todas as ações que devem ser feitas para se evitar a reocorrência desses acidentes estejam dentro dos nossos relatórios finais e nossas recomendações de segurança. O CENIPA tem um método investigativo que eu diria que é consagrado no mundo, né? Basicamente dividido em 3 fases. Nós analisamos os fatores humanos, né, presentes no acidente, dentro do seu aspecto psicológico e o aspecto médico. Por isso nós precisamos da nossa comissão de investigação, que é multidisciplinar, precisamos de, além de especialistas, engenheiros, médicos e psicólogos, é importante frisar, todos formados aqui nos cursos do CENIPA. Né? Analisamos também os fatores operacionais, né? Falamos ali da relação do ser humano com outro ser humano dentro da cabine, o piloto com o copiloto, com o seu tripulante, e toda a etapa de manutenção dos mecânicos são muito importantes também na nossa investigação. E por último, o terceiro aspecto, nós analisamos o fator material, né? A nossa investigação é tão profunda que nós conseguimos regressar até mesmo no momento onde o engenheiro estava diante da sua prancheta, projetando os diversos sistemas da aeronave, né? Tudo que é relacionado à fabricação, projeto, até mesmo armazenagem dos dados está abarcado na nossa investigação. E como é que a gente coloca isso para funcionar? Nós dividimos a investigação em 3 fases, né? Como nós vimos no primeiro vídeo com o Coronel Baldin, a primeira fase que nós chamamos de coleta de dados, são coletadas as evidências daquele acidente aeronáutico, tanto no sítio do acidente, onde o acidente se processou, como também a coleta de gravações das comunicações entre a aeronave e a torre de controle, os dados de manutenção, histórico de todos os envolvidos, a entrevista das pessoas que porventura visualizaram aquele evento e uma coisa que é muito importante para o aprofundamento da investigação, que é a busca pelas caixas pretas, né, o que nós chamamos de gravadores de voo. Sim. Importante lembrar que existem 2 tipos de gravadores de voo, o gravador que grava voz e o gravador de dados, né? É muito importante para a comissão de investigação, na primeira fase, a coleta de dados, achar os dados contidos dentro de gravadores. E eu abro um parênteses aqui, Lito, e te pergunto, qual a importância da informação contida dentro de um gravador de voo? E eu já respondo, é imensurável, porque hoje, como as frotas no mundo são padronizadas, né, no transporte de um grande número de passageiros, basicamente o mundo está voando, o mundo voa hoje a americana Boeing, ou a europeia Airbus, ou aquilo que é orgulho nacional, a brasileira Embraer, né? Por isso a informação contida dentro de um gravador de voo, seja ele de dados ou voz, é tão importante porque ali dentro pode estar contidos os fatores contribuintes para os próximos, por exemplo, 100 acidentes no mundo, né? Por isso é tão importante na primeira fase da coleta de dados se achar os gravadores. A segunda fase, que nós chamamos de análise dos dados, é a fase mais demorada, mais complexa, porque, como foi visto no segundo episódio com a equipe do Coronel Maia, é todo aquele trabalho de remover aquela importante informação dos gravadores, estando os gravadores preservados ou não, né? E isso nos diferencia e nos coloca num grupo seleto de poucos países do mundo que tem a capacidade de extrair informação estando o gravador danificado. Nessa segunda fase de análise de dados,
nós vamos fazer exames dos materiais, né? São exames, e na maioria das vezes nós temos que interagir com outras agências, por exemplo, aquilo que o NTSB, que é o CENIPA americano, vamos chamar assim, ou o BEA, que é o CENIPA francês, né? Para entrar em contato com agências fabricantes de outros países, análises profundas, histórico da tripulação, e aí nesse momento a gente volta aos aspectos fisiológicos. E para falar de aspectos psicológicos, nós precisamos de quem tem competência para falar disso, é o médico, né? O acidente organizacional, quem tem competência para falar disso é o psicólogo, né? Então, Lito, após o término daquilo que didaticamente a gente chama de segunda fase, que é a análise dos dados, a gente vai para a terceira e última fase, que é a confecção e emissão do relatório final. Essa também é uma fase complexa e demorada. Então, quando os Seripas nos mandam já a minuta do nosso relatório, a terceira fase, que é a revisão e emissão do relatório final, é feita aqui no Seripa, no quartel-general em Brasília. Então, o investigador ele pega o que chama no rascunho, uma minuta de relatório final, ele faz toda a revisão com a sua experiência, todo o seu know-how e bagagem de investigação. Então, quando ele precisa de um parecer técnico de psicologia, ele manda para o psicólogo. Nós temos 3 psicólogos experientes aqui em Brasília, ou ele retorna para ele, e manda para o nosso engenheiro, aeronáutico ou mecânico que nós temos aqui, manda para a nossa assessoria jurídica. Depois esse relatório ele vai para o chefe, o Coronel Baldinho, que é o chefe da investigação, e depois vem para mim, para o chefe do CENIPA. Então existe toda uma linha de montagem de um trabalho sensível e muito cuidadoso, sempre buscando entregar para a sociedade um trabalho de excelência em termos de prevenção de acidente aeronáutico. Por isso que é uma investigação demorada, trabalhosa, mas a gente tem a plena noção daquilo, da importância que a gente quer entregar para a sociedade. Vocês veem por que eu falo tanto desse negócio que a gente aprende com os acidentes? É porque é isso, eu não sou formado na escola do CENIPA, mas eu sigo os preceitos do CENIPA, que são os preceitos de investigação aérea mundial. O CENIPA é um órgão assim, que a ICAO considera como modelo no mundo, pessoal. Então, a credibilidade que esse órgão tem para falar, definir o que foi um acidente, é tremenda. Então é por isso que eu fico chateado quando eu apresento o resultado de uma investigação, que eu conto bastante sobre acidentes aéreos, e a pessoa vem com teoria de conspiração. Cara, apresente os dados que você tem para poder argumentar. Mas aí a gente está falando, né? Aí tem essa montanha de dados assim, como é que começa a filtrar isso? Montanha de dados. É importante lembrar também que como nós não temos a autoridade legal para regulamentar a indústria da aviação no Brasil, a efetividade do nosso trabalho depende da nossa reputação, da nossa credibilidade. E todos sabemos que não se compra credibilidade em farmácia. A credibilidade se adquire ao longo de anos, de décadas, conduzindo investigações independentes, com credibilidade, né, que entrega para a sociedade um produto que vai tornar seguro o transporte aéreo de toda a sociedade. A dimensão social do nosso trabalho é tão grande, eu costumo falar, são transportados por ano mais de 120 milhões de passageiros no espaço aéreo brasileiro. É interessante esse dado aí dos 120 milhões por ano. Né? Esse é um dado atual, assim. Exato. 120 milhões era a população do Brasil em 1970. Exato. É a quantidade de passageiros transportados. Aí a gente consegue mensurar a importância do trabalho que a gente tem. É importante também frisar que o nosso relatório final da aviação civil ele é público e ostensivo, publicado no site do CENIPA. É interessante o usuário que quiser tomar conhecimento de qualquer informação aeronáutica, nós mantemos no site, basta digitar www.painelcipaer, qualquer cidadão tem acesso a tudo que aconteceu nos últimos 10 anos no espaço aéreo brasileiro, seja em termos de acidente, incidente grave, incidente, ocorrências de solo, ocorrências anormais, tudo está publicado, porque nós realmente acreditando que, ao sermos transparentes, nós mantemos a grande credibilidade que nós temos. Você não conhece o painel Cipaer, você deveria. Ela tem informações valiosíssimas para a segurança. Eu estou falando mais para o pessoal que gosta de segurança de voo, tá? Para você que é leigo, pode ficar aqui no canal mesmo que a gente vai passando as informações corretas, sempre baseados aí no que o CENIPA investiga, no que os outros órgãos que também seguem a mesma linha do CENIPA de investigação, porque todo mundo segue o anexo 13 da ICAO. Então são informações valiosas para vocês. Sabe, tem outra coisa assim, muita gente fala assim, nossa, aconteceu um acidente de estrada, bateu atrás, é culpado. E as pessoas querem buscar culpados quando acontece um acidente aéreo. Por que o CENIPA não aponta o culpado no acidente aéreo? Não, é interessante que as pessoas costumam falar, né, Lito? É muito fácil culpar o piloto está na ponta da linha, da corda, né?
É interessante que, no caso de um acidente aeronáutico, existem duas investigações, né? A investigação do CENIPA, que busca a prevenção de novas ocorrências, novos acidentes, sempre é aberto pelo CENIPA. Todo e qualquer acidente aeronáutico no espaço aéreo brasileiro, em território brasileiro, nós abrimos uma investigação formal. E, por vezes, é aberto, quando assim entende o Poder Judiciário, né? A investigação judicial. Quem busca culpados, busca responsabilização, culpabilização, é a investigação judicial. Nós não buscamos isso, nós buscamos apontar os fatores contribuintes com o objetivo de ter lições aprendidas e o objetivo sempre de prevenir futuros acidentes. Nos relatórios finais, né, eu sempre leio tudo, eu leio de cabo a rabo, que eu sei, é um trabalho muito longo, então ele merece ser lido de cabo a rabo para ter um entendimento completo daquilo. E o final do relatório sempre tem as recomendações de segurança, assim, que são melhorias para que aquilo não aconteça mais. Quando o CENIPA emite essas recomendações, como é que ele se certifica depois que elas foram cumpridas ou não pelos atores que estão ali naquelas... Excelente pergunta, Lito. Isso é o que nós chamamos de encerrar o ciclo da prevenção, né? A prevenção ela acontece através da investigação, né? Após a ocorrência de um evento investigado, um catastrófico como um acidente, após toda a confecção do relatório, onde existem as nossas análises e conclusões, a emissão de recomendação de segurança de voo. E nós temos um setor, que é a seção de prevenção do CENIPA, que ela monitora o cumprimento dessas recomendações. Grande parte das recomendações de segurança de voo são emitidas para a ANAC. Isso não quer dizer que é imputar a responsabilidade do acidente na ANAC. Muito pelo contrário, a ANAC é o ente do Brasil, do país, que tem a melhor e maior capacidade de dar cumprimento àquela recomendação de segurança de voo. Então, toda a recomendação de voo emitida para a ANAC, necessariamente nós recebemos um documento formal da ANAC dando cumprimento ou explicando se foi cumprido de forma alternativa. Então, sim, para se encerrar o ciclo da prevenção, nós controlamos se aquela recomendação foi cumprida ou não. Eu diria que quase a maioria esmagadora das recomendações são cumpridas de forma efetiva. Brigadeiro, muito obrigado por ter cedido o seu tempo para passar as informações. O meu público realmente ele gosta muito de informações com confiabilidade. Eu não conheço um órgão mais confiável no Brasil para falar de aviação do que o CENIPA. Então agradeço muito a oportunidade de ter aberto as portas para a gente mostrar esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que é um trabalho, como o senhor sempre frisa, assim, para a sociedade. Eu sinto isso, a minha esposa sente isso. Meu filho, ele viaja comigo aqui, eu estou sabendo que ele está seguro por causa do trabalho que o CENIPA fez no passado e que vem melhorando tanto a aviação esses anos. Muito obrigado, Lito. Para a gente é um imenso prazer recebê-los aqui e parabéns pelo importantíssimo trabalho que vocês, como comunicadores nas mídias sociais, no YouTube, né, levam um conhecimento de extrema importância para a sociedade. Parabéns, foi um prazer recebê-lo aqui, amigo. Muito obrigado, Brigadeiro. Foi sensacional essa série. Se você não assistiu o episódio 1 nem o episódio 2, eles estão aqui, ó, nessas miniaturas. Assistam, porque é sensacional. Você entende todo esse complexo mundo da investigação aeronáutica. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Considere apoiar, ajuda bastante a gente. Um grande abraço e até o próximo voo.